Começar. Ora bem. Bom, Olá. entendi. Ora bem, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Scout. Hoje, aqui muito próximos do Natal e da quadra aqui dos feriados, tenho aqui comigo o Bruno Oliveira. Como é que estás, Bruno? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem. E tenho aqui o nosso convidado, o senhor treinador, Luís Figueiredo, que está neste momento no frio. Como é que estás, Luís? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Bruno pelo convite. Foi ele que falou diretamente comigo. E quero dar os parabéns também por esta iniciativa. É sempre bom termos pessoas a falar de futebol e a divulgar experiências sobre futebol, porque acho que é assim que, com a troca e a partilha das experiências, que nós podemos aprender mais e também evoluir. Por isso, parabéns e obrigado. Obrigado eu, e o prazer é todo nosso ter-te aqui. Um, e desde já agradecer-te por teres aceito o convite e por teres tirado um bocadinho de tempo do teu dia, que com certeza deve ser mais ocupado do que o meu, para estares aqui. Começamos aqui então pelo teu percurso, Luís, se não te importares. Eu vou-te ser muito sincero, fui ver o teu percurso ao 0-0. Vejo aqui algumas passagens por Diogo Cão, vi também aqui, e depois no último vi que tiveste com o Mosteiro, aqui em Santa Maria da Feira. Pergunto se essa foi a tua primeira experiência como treinador principal de séniores? É assim, essa foi a primeira experiência como treinador principal sénior. No Mosteiro, e começando então pela última experiência, ou antepenúltima experiência, o projeto do Mosteiro estava inserido na Benfica Escola de Futebol. Okay. Ou seja, eu trabalhei na abertura da Benfica Escola de Futebol ali de Mosteiro. Era o coordenador técnico da Benfica Escola de Futebol e, ao mesmo tempo, o treinador da equipa sénior. O projeto passava um pouco pela aposta em jovens jogadores. Nós tínhamos, na altura, a equipa composta com muitos jogadores de 17 anos, ainda primeiro ano de júniores. Não tinha sido fácil, e o projeto da equipa sénior não tinha sido fácil, porque começou muito a correr com esta história do Covid, também não ajudou. Não havia jogadores, já começámos tarde, mas pronto, lá começámos a tentar trilhar o projeto. E depois, com esta história do Covid, foi praticamente impossível continuarmos com a equipa sénior. E depois surgiu esta oportunidade da Finlândia. Sim, e pego exatamente por aí, porque acho interessante e acho sempre engraçado quando um treinador sai do país e vai aventurar-se para outro, completamente diferente do nosso, porque é uma cultura, quer queiramos, quer não, completamente diferente, e mesmo a língua há de ser uma barreira, de certa medida, se não dominarmos o inglês ou o que é que seja. Mas pergunto exatamente como é que isso surgiu, como é que surgiu esse contacto com o Kayan Haka? É assim, eu já tinha um amigo meu a trabalhar na Finlândia, já há cerca de 2 anos, como coordenador técnico no futebol de formação. E ele sempre que vinha a Portugal, nós falávamos, nós sabemos como é que é o futebol aqui, é muito difícil darem oportunidades aos jovens treinadores. Eu já, no meu percurso, felizmente, já tive a oportunidade de passar por diversas funções. Já fui coordenador técnico, já trabalhei na área de scouting, já fui treinador adjunto, já trabalhei com os guarda-redes. Darem a oportunidade a um treinador principal jovem é difícil. Ou tens contactos, ou és jogador, ou então tens contactos fortes no meio. E então, em conversa, sempre que ele vinha cá, ele estava sempre a dizer: "Mas, Paulo, Luís, tens que ir para a Finlândia, pá, porque aquilo é diferente, mesmo nas divisões inferiores, são profissionais. Eu estou a trabalhar como coordenador técnico da formação e sou profissional, estou o tempo inteiro naquilo, recebo mais do que aqui, se calhar, na segunda liga." Certo. E como coordenador técnico de equipas de primeira liga, por isso vale a pena. Então ele ia-me enviando
porque na Finlândia, em alguns países nórdicos, é assim que funciona. Inglaterra também. O Bruno deve saber também um bocadinho da parte de Inglaterra. Eles colocam nas redes sociais, nos sites, que estão à procura, o treinador principal, ou o coordenador técnico, e então assim foi. Ele enviou-me o link com a proposta, eu enviei o meu currículo, fez agora um ano que eu iniciei todo o processo com o envio do currículo, e depois foi todo o processo de seleção natural. Fui contactado poucos dias depois de Natal, e mandaram-me algumas perguntas que eu tive que responder. Depois de eu responder a essas perguntas, ou seja, já tinha passado a primeira fase de seleção, certo. Depois de responder a essas perguntas, passei à outra fase, em que era a reunião via Skype, via Zoom, neste caso. E depois da reunião via Zoom, em que nós estivemos a conversar 1 hora, em que eu estive a dar a minha ideia para o clube, eles fizeram uma proposta, a proposta deles, e depois a partir daí foi a negociação do contrato. Foi tudo muito rápido. Depois, ou seja, este processo ocorreu logo no início do ano, ou seja, entre o dia 27 de dezembro ao dia 2, 3 de janeiro, decorreu este processo de seleção, e depois a minha ida foi no dia 21 de janeiro, embarquei para a aventura na Finlândia. E é justo dizer então que uma das principais razões, se calhar, para teres ido foi mesmo a forma como todo o futebol é gerido, se calhar, e como é feita a profissionalização e como é levado a sério as estruturas e as criações de departamentos dentro de um clube de futebol na Finlândia. Sim, apesar de não ser o desporto principal, que é o hóquei, neste caso o hóquei, nós perdemos muito para o hóquei. O hóquei no gelo não temos hipótese, não dá para lutar sequer. Mas todos os clubes, mesmo nas quartas, quintas divisões, têm treinadores a tempo inteiro como coordenadores técnicos. Isso é impensável aqui. Isso não impensável. Eles trabalham muito e tentam trabalhar muito, dão todas as condições. É lógico que nem tudo é um mar de rosas. Vou ser sincero. Claro que também tive, e nós já lá vamos, também tive algumas dificuldades, como é lógico. Mas a nível de te darem estabilidade para tu poderes trabalhar, sem dúvida. Vai ser muito importante. Aliás, aquilo que me respondiam aqui, que era o facto de eu ser jovem, o facto de eu ser jovem já com 36 anos, jovem. O facto de não ter experiência como treinador principal, o facto de que era aquilo que me respondiam aqui em Portugal, nos clubes, que era um handicap meu, foi um trunfo para eu ser escolhido. Ou seja, eu ter passado por várias por teres várias experiências em vários âmbitos, em várias áreas, por eu ter coordenado alguns clubes no futebol formação, por eu ter apresentado essas mais-valias, por ser jovem, por ser ambicioso, foi isso que me levou a ser contratado. Por isso são maneiras completamente de estar completamente diferentes. E faz sentido. Perguntar-te então, quando tu chegaste, porque aqui nós falamos muito das funções que um treinador tem, não é? Ou seja, ou dos poderes que um treinador tem. Aqui em Portugal há muita a coisa do... E nós vemos isto todos os dias, de termos um clube X que tem o treinador, e vou dar um exemplo de treinador, que é para nós percebermos o exemplo. Temos o José Mota como treinador. O José Mota corre-lhe mal, despedem o José Mota, o próximo treinador quem é? E agora para exemplo também, o Vasco Seabra, que são treinadores completamente opostos. E parece que não há um plano, não é? Parece que não há aqui uma ideia do que é que tu queres para o teu clube, não é? Não há uma identidade. O Kajanin
tinha essa identidade ou pediram-te a ti para ajudar a construir essa identidade? Assim, aquilo que me foi pedido e também devido à minha experiência, Uhum. foi que ajudasse na construção da identidade do clube. Uhum. E isso também devido também ao meu passado e às minhas experiências que eu fui acumulando. Mas como tu disseste muito bem, eles, ou seja, o clube tem um projeto há 5 anos, em que quer estar e quer chegar, ou tentar chegar à Liga Principal da Finlândia. E para isso, aquilo que o presidente, que já está lá há muitos anos, mas que até então tinha uma dificuldade, porque havia outro clube na cidade, que acabou no ano passado, ou seja, aquela coisa de disputar os orçamentos e os patrocínios com outro clube deixou de acontecer. E então, aquilo que o clube fez foi, ok, então vamos começar, nós queremos estruturar aqui o nosso clube, vamos começar pela formação. Contrataram um coordenador técnico, que é uma pessoa muito conhecida na região, muito conceituada, que dá formação para treinadores na Federação Finlandesa. E então o primeiro processo foi reestruturar o futebol de formação. Okay. Com isso, eles conseguiram subir a equipa sub-17 para a segunda liga, digamos assim. E depois o passo seguinte foi, ok, então a parte do futebol de formação está organizado, vamos então para a equipa principal. E para a equipa principal, o que é que nós queremos? Nós queremos um treinador que tenha estas e estas valências, que seja jovem. O facto de eu ser português ajudou muito, porque o treinador português é muito bem visto lá fora, certo. novas ideias, certo. Novos métodos de trabalho, com muito sucesso. E então, assim foi. O próximo passo foi contratar um treinador para a equipa principal profissional, que tivesse a tempo inteiro e a pensar toda a estrutura do clube. E as minhas funções lá são um pouco para a inglesa. Eu não sou o mero treinador, sou o manager. És o manager, exatamente. Tenho poder para pensar e para decidir toda a estrutura do futebol, tudo aquilo que eu acho que é importante para uma equipa ter sucesso. É lógico que nós vamos passo a passo, não é fácil. Um clube que na época passada estava na quarta divisão, semelhante ao Campeonato de Portugal cá em Portugal, também com muitas dificuldades, também que tem dificuldades nos orçamentos, porque tem uma equipa de hóquei na cidade que tem um orçamento de €500,000, e então já aí nós já sabemos o poder. Não é fácil arranjar, estando no interior da Finlândia, porque nós estamos no interior da Finlândia, não estamos no grande, apesar de ser uma cidade, não estamos ali nas grandes cidades, como Oulu, Helsínquia, Kuopio, ou Rovaniemi, que é mais a norte. E então fui traçando aquilo que eu achava importante para conseguir levar o clube na direção do sucesso. E então lá começamos a programar. Vou deixar aqui o Bruno também intervir, que eu não quero que o Bruno seja aqui um espectador. O Bruno, dá-lhe aí com algumas perguntas também, para que a malta depois também se farta de me ouvir a mim. Não, estavas aí muito bem. Não, Luís, já agora, já que tocaste na questão da formação e por curiosidade, como é que é organizada a formação, neste caso no ACA, ou seja, que camadas existem? Falaste nos sub-17, onde é que eles começam, como é que se organizam, se começam tal como aqui nos 3x3, depois os 7x7, conseguem-nos dar assim uma ideia de como é que é a formação na Finlândia? O ACA é um clube de referência na região, entre Kuopio e Oulu. É o clube de referência, é o clube responsável também por dar formação a treinadores, acolhe muitos treinadores, tem universidade de desporto na cidade, ou seja, acolhe muitos treinadores nesse trabalho. Depois,
é um clube que tem 350 atletas, e a maneira de funcionar do futebol de formação é um bocadinho diferente daqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A equipa de sub-12 era composta por atletas que estavam espalhadas por três vilas. E o treinador tinha 3 treinos por semana, e o treinador, um treino, ia dar o treino a uma vila, o segundo treino da semana ia dar o treino a outra vila, e o terceiro treino eles vinham todos a Caiar. Ok. Porque como não existe muita população, as pessoas estão espalhadas, existe esta necessidade de, por vezes, para fazer equipas, teres que ter esta flexibilidade. Por exemplo, futebol de 7, nós tínhamos miúdos que moravam a 200 quilómetros e que jogavam pela nossa equipa. Treinavam na vila, e quando eram os jogos ou os encontros, eles vinham e jogavam pelo clube. Ou seja, é difícil, não é fácil trabalhar no futebol de formação na Finlândia, devido à longevidade que as coisas ficam. O país é muito, muito grande. É 3 vezes maior do que Portugal. Depois tem metade da população. Ou seja, para nós encontrarmos jogadores não é fácil. E na formação, nós ainda perdemos para o hóquei. Enquanto nós, para arranjarmos 5 atletas, o hóquei tem 30. E então, não é fácil. Mas o clube está estruturado, começam nos 5, penso eu que começam com 3, 4 anos, depois começam no 3 para 3, e depois 5 para 5, 7 para 7, 11 para 11, lá não existe o 9 para 9. E depois tem o sub-17, e a nossa equipa é uma espécie de sub-19, porque lá, a partir dos 17 anos, ou seja, os jogadores sub-19 já competem na equipa sénior. Como o país é muito grande, nós já temos jogadores com 17 anos a competir na equipa sénior, tanto que nós tivemos 4 jogadores que começaram a época com 17 anos e que competiam e que eram titulares e foram titulares em todos os jogos da equipa sénior. Isso parece-me ser até uma... Agora vamos desviar um bocadinho do tema, mas acho que é pertinente. Parece-me ser algo comum à Escandinávia inteira. Não é uma questão... Eles apostam mesmo muito, e nota-se isto na Noruega e na nossa Suécia, que são os campeonatos que eu acompanho com mais frequência. Ainda ontem estivemos a falar com o João Pedro Cordeiro, um especialista nos campeonatos escandinavos, e falávamos exatamente sobre isto. As equipas, vou pegar no exemplo do Bodo Glimt na Noruega, têm a maior parte dos jogadores são formados no Bodo Glimt e estreiam-se com 17 anos e 18 anos, e quando são muito bons até mais cedo. E parece-me ser algo mesmo cultural das ligas a mais a norte. Sim. Nós tivemos 4 jogadores com 17 anos, ou seja, 17, 18 anos, portanto fizeram 18 anos, que foram titulares na equipa. O Bruno acompanhou e sabe do potencial deles. E tivemos um jogador de 16 anos também a estrear-se na equipa principal. Só que depois fica, por exemplo, agora este problema, que é, nós subimos de divisão, e a diferença do sub-17 para a equipa principal é muito grande. Certo, há um fosso. É um fosso muito grande. Nós agora vamos ter que, já existem planos para nós tentarmos arranjar aqui uma forma de colocar alguma coisa aqui pelo meio, para que a escada seja feita progressiva, para que haja ali uma cola entre degraus, não é? Sim. Faz todo o sentido, sim, com certeza. O Bruno tem aqui foi ele que até me passou nesta pergunta, eu aproveito. Quais são os principais trunfos que vocês têm para poderem chamar os jogadores que não estão na Finlândia? Percebes? Assim, nós neste momento nós temos um trunfo muito. Nós temos um projeto, como eu disse no início, em que o nosso projeto passa pelo desenvolvimento de atleta para a alta competição.
Eu estou também, aliás, o meu contrato é ligado ao Centro Olímpico Finlandês, na qual eles me cedem ao clube como treinador principal, e na qual nós temos, durante o horário escolar, aqueles alunos que queiram, têm uma disciplina que é uma disciplina porque nós temos que depois passar a fazer um relatório para enviar para a escola, que é a academia, que são treinos extra em horário escolar, 3 vezes por semana, em que quem quiser e quem estiver interessado pode participar neste treino da academia, que é mais para desenvolvimento de técnica individual, de princípios de jogo, mais em contexto individual de percepção de jogo, mas coletivo com os princípios de jogo, mas mais individual em relação com os companheiros, nada de tático, digamos assim. E então é uma aposta que existe no clube, em que nós temos também a Universidade de Desporto, e aquilo que nós estamos a tentar fazer é com que jogadores com 17, 18 anos, tem que ser 18 anos, tem que ser maior de idade, que tenham interesse em tirar a licenciatura em desporto, possam vir estudar para a universidade. A licenciatura é gratuita, tem o custo, o valor dela são 6.500 euros ano, ou seja, fica gratuito para cidadãos europeus, e ao fazer e ao entrar na licenciatura, entra no clube e entra para a equipa sénior do clube. Nós neste momento temos um atleta português da zona de Arouca, que foi estudar para a Finlândia neste processo, que está na equipa sénior a trabalhar, já foi em finais de agosto, ainda fez alguns minutos, mas é isto que nós podemos oferecer, ou seja, olhar para o jogador de futebol, e a preocupação do clube não passa só pela carreira desportiva, mas também pela carreira académica. Porque eles entendem que é muito importante dar alguma segurança ao atleta pós-carreira. Certo. Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Certo. E olha, e depois, nem de propósito, falámos sobre isto ontem, e o João teve uma intervenção interessante sobre isto, porque falamos muitas vezes dos jogadores jovens quererem dar o passo maior que a perna, e às vezes correrem, e estou a falar de casos até mais mediáticos, dos jogadores jovens, muito promissores, que acabam por dar o salto e depois a coisa não corre bem. E depois, quando tudo isto corre mal, perguntamos porque é que ele deu o salto desta forma, porque é que ele correu este risco. E o João fala que não há tanto estes saltos assim tão arriscados dos jogadores jovens na Noruega e na Escandinávia no geral, porque o jogador escandinavo, muitos deles não veem no futebol o único caminho para terem uma vida profissional. Isto porque ou estão na faculdade, ou querem mesmo tirar outros cursos, ou querem seguir o caminho académico, depois sentem que podem ter uma outra carreira que não dentro do futebol. Passa também um bocado, se calhar, pela cultura destes países que não vê o futebol como... O que pode ser um aspecto negativo. Porque, sim, por vezes, é difícil motivar alguém a ser profissional quando o foco não está, não digo a 100%, porque nós temos exemplo, por exemplo, do Tarantino, que jogou a Primeira Liga e conseguiu tirar doutoramento, licenciatura, mestrado e doutoramento. Mas quando o foco não é essencialmente no futebol, muitas vezes é difícil nós exigirmos que os atletas sejam profissionais, que não faltem, que tentem levar com alguma seriedade os treinos. E muitas vezes aquilo que acontece, eles, como têm outra profissão, o futebol fica para segundo plano, e muitas vezes a nível de treino. E então é uma coisa que nós temos que ir lidando e tentar gerir
da melhor forma. Lá está. O ideal há de estar ali no meio, não é? Sim, 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 sim. É Eu interessante acho isso. que para quem tiver interesse, acho que é uma boa solução. Por exemplo, o nosso projeto, apesar de ter que o alojamento e a alimentação ter que ser suportada pelo atleta, mas esta oportunidade de poder trabalhar num contexto profissional de futebol, ter acesso a uma licenciatura gratuita, Gratuito. num dos melhores ensinos do mundo, que é a Finlândia, que é, a nível de educação é dos melhores países do mundo. Penso que é uma oportunidade que não é de olhar de lado e que deve ser encarada por alguns atletas, porque eu tenho a certeza absoluta que nós temos muitos atletas que cá em Portugal se calhar não passam do regional, mas nos países nórdicos poderão fazer uma carreira Com o trabalho certo. profissional, digamos assim. Sim. Fica então o convite aos Sim, atletas que nos aliás, estejam a ouvir. Diz, Luís. aliás, aproveito também para dizer que agora em janeiro vai ser aberta as candidaturas, por isso quem estiver interessado pode procurar na página do nosso clube, que já estão abertas as candidaturas para o novo ano letivo. Aliás, Luís, se quiseres, mandas-nos o link depois dentro aqui da nossa conversa, e nós, quando publicarmos o vídeo, pomos lá em baixo na descrição, e quem tiver interessado, depois é só clicar lá, não escusa estar à procura. Okay. Bruno, Obrigado. Bruno, tinhas aqui uma pergunta sobre os desafios de treinar na Finlândia. Sim, porque pronto, já falaste um pouco das diferenças. Primeiro porque não é o desporto feito, não é? Como é aqui em Portugal. Mas tinha essa curiosidade, acredito que além da língua, pronto, ok, usamos o inglês, mas mesmo para nós, quem está mais habituado, acaba por, às vezes há coisas só com gestos é que lá vai, mas queria perceber quais, além disso, da língua, da cultura e da falta de sol, acredito, quais as maiores dificuldades que sentiste nesta mudança na Finlândia, de treinar na Finlândia? Sim, em relação às dificuldades, aquilo que eu mais senti foi a mudança, nesta mudança de atitude por parte dos atletas. Ou seja, aqui, por exemplo, dou-te um exemplo muito prático, que cá em Portugal, tu vais a uma distrital, mas quem lá está comprometido, não falta, vai a todos os treinos, é quase profissional, não recebendo a quase dinheiro nenhum, mas tem esse sentido de compromisso. Nós lá na Finlândia temos esse problema, que é fazer com que os atletas tenham esse compromisso. Hoje quer, amanhã já não quer, depois deixa de aparecer. E isto foi um dos problemas que nós tentámos melhorar. Não foi fácil. Depois, outro problema foi a compreensão do jogo. Porquê? Porque não sei se é no futebol nórdico, mas eu vou dar o exemplo da zona onde eu estava, onde eu estou. O treino ainda é um pouco mecanizado, ou seja, eles têm que jogar para a esquerda, para a direita, dar 3 passos e depois chuta. E o jogador faz isso 50 vezes, e se tu pedires algo fora da caixa, é um problema, porque os gajos não estão habituados a pensar. Então isso foi um problema nos treinos, porque os gajos não percebiam porque é que tinham que fazer certos exercícios e porque é que precisavam daquilo. E era um problema que não tinhas cá? Era um problema que cá, apesar de ter dificuldades a nível técnico ou a nível tático ou de compreensão, as pessoas levavam, tentavam fazer aquilo que uma pessoa pedia. Lá, eles não compreendiam porque é que tinha que ser assim. Porque é que o futebol, o treinar é jogar futebol, mano. É pôr os gajos no campo, 11 contra 11, bota para a frente e cada um faz aquilo que quer.
E então foi um bocado difícil, tentar ensinar-lhes o jogo. Dirias que eles também que percebessem o jogo. tem a ver com a falta de disposição que eles têm ao jogo, uma vez Sim, que, sim. não é? Tendo em conta que não é o desporto principal. Nós estamos aqui, dou-te um exemplo, nós aqui somos bombardeados diariamente com resumos de jogos, 3 jornais desportivos, de futebol. Sim. Lá as pessoas não veem futebol, não existe jornal desportivo. Ou seja, tudo aquilo que tu tens aqui que te ajuda a ter um conhecimento mais do jogo, lá não existe. Depois, uma outra dificuldade foi dizer os homens perceberem que o aquecimento, por exemplo, podia ser feito com bola. Aquele tradicional mobilização articular de rodar braços e meia hora ali a fazer agachamentos e não sei o que, esquece, não é preciso, não é? E então isso, porque eu assim não estou quente, porque eu assim não consigo aquecer, porque eu assim, eu assim não me sinto. E então primeiro que eles compreendessem que o dito aquecimento, os primeiros 15 minutos de treino podem ser feitos sempre com bola. Foi também uma parte gira de tentar modificar isso. Isso é muito engraçado. Eu vou-vos contar aqui uma passagem rápida. E vocês, às vezes, se eu estiver a falar muito, vocês dizem. Não, estás à vontade. Às vezes, quando eu perco, eu falo demais. Eu vou-vos contar aqui uma passagem. Foi logo se calhar na terceira semana de treino, em que eu estava a dar um exercício. O exercício era muito simples. Existem uns mecos, eu meto uns mecos no campo, e o jogador, aquilo começa em sequência, ou seja, começa do grau fácil e depois eu vou complicando à medida que eles vão dominando aquilo que eu quero. E então, aquilo que eu pedia unicamente era que o jogador com bola tivesse sempre 2 linhas de passe, uma linha de passe à direita e uma linha de passe à esquerda. E que os jogadores não podem estar parados. Ou seja, os jogadores têm que estar sempre em movimento, mas têm que estar sempre, quem não tem bola, tem que estar a ler o que é que o colega sem bola está a fazer, o que é que o colega com bola está a fazer e ele próprio, o que é que ele tem que fazer para isso poder funcionar. Certo. Ao meio da terceira semana tenho um jogador que do meio do treino começou a discutir sozinho e abandonou-me o treino. E nós ficamos assim, eu fiquei foda-se, o que é que se passa? Fui falar com ele e ele, todo chateado, mister, mas eu não percebo para que é que isto é preciso, porque é que nós precisamos de fazer isto, mas como é que nós temos de estar sempre a movimentar, mas para que é isto? Ou seja, para ele era uma confusão ter que estar a ler 3 coisas ao mesmo tempo. E o homem saiu. Lá eu estive a conversar com ele durante 5 minutos e lá consegui fazer com que ele voltasse ao exercício. Mas foi uma parte engraçada. E vai de encontro àquilo que disseste do cão mecanizado. O treino deles foi até esta altura, não é? E isto de pensar, eu compreendo. Se eu me pusesse cá no lugar dele, percebo a frustração se não compreender o que é que estou a fazer, não é? Se não compreender o porquê do que é que estou a fazer. Mas é engraçado, mas depois é engraçado ver agora, por exemplo, na parte final da época, e eu ia falando com eles e eu dizia, vocês lembram-se quando nós começámos? Ele, mister, realmente, isto é tão fácil, realmente. E disse, vocês, foi fácil, mas fácil agora. Que para mim não foi nada fácil. Vou estar aí a insistir para que a coisa entrasse na cabeça, não é mesmo fácil. Mas depois é giro nós vermos a evolução deles, vermos também em jogo eles aplicarem e conseguirem compreender quando eles aplicam em jogo. É muito engraçado ver essa parte. E este ano foi um bom ano para vocês, não foi? Sim, este ano foi um bom ano, graças ao trabalho aí também do
Bruno, que foi, e aproveito também um agradecimento ao Bruno por todo o trabalho que desenvolveu connosco, e o título também é muito se deve ao trabalho dele e ao trabalho dos colegas, porque sem dúvida são uma ajuda enorme para mim e para a equipa, fazer todo o trabalho para nós podermos depois também transmitir toda a informação, porque são aspectos muito importantes em que o treinador tem que ter essa ajuda, porque senão fica difícil nós termos atenção a todos os detalhes e se o trabalho nos chegar bem, como foi o caso, é uma ajuda muito grande. E sem dúvida, se nós somos campeões, também muito se deve ao trabalho que o departamento de análise fez, e muito obrigado, Bruno, pelo Bruno trabalho. É o primeiro campeão da nossa equipe. Não Espero que estava seja a o contar primeiro com de... esta. mas já agora podemos pegar nisso, não é? Mas Sim, dá-lhe. Para questionar o Luís, como é que, pronto, tens um projeto novo, num país novo, a tua primeira experiência, podemos dizer assim, do zero, como manager, como é que surge a ideia de criar um departamento de scouting e de analistas, quando tens pessoas, basicamente todo o mundo, recordo aqui uma pessoa no Egito, uma no Canadá, como é que surge essa ideia, como é que surge este projeto, quer do departamento de scouting e depois do departamento de analistas, se quiseres dividir? Assim, eu como eu já referi, o facto de eu ter passado, e isto aí é também um conselho que eu deixo a todos os treinadores que estejam a começar, passem por todas as experiências que vocês puderem, por analistas, por scouting, por coordenadores técnicos, para vocês perceberem o que é que cada função exige, e para depois vocês também terem a percepção do trabalho que dá estar em cada uma das funções. Porque muitas vezes o treinador exige que o analista faça isto e aquilo e aquilo outro, mas não tem noção do real trabalho que isso dá. E por vezes nós precisamos de ter também essa empatia ou esse conhecimento para poder dar responsabilidade também aos colaboradores. E então, como eu estava a dizer, pelas experiências que eu passei, eu enumero o Futebol Clube da Arouca, quando estava na Primeira Liga, eu quando vou para o coordenador técnico monto o departamento de scouting, em que nós fizemos algum trabalho, e um dos atletas no ano a seguir, que foi para a equipe principal, foi sinalizado pelo departamento de scouting. Curiosamente, o trabalho que eu deixei não foi seguido no futuro. E depois, quando fui coordenador técnico também da São Joanense, também fiz um departamento de scouting, porque considero que é importante nós apostarmos no jovem jogador, e nós temos que o sinalizar antes, porque existe muito jogador que é desperdiçado, ou porque é pequeno, ou porque é franzino, ou porque é isto, ou porque é aquilo para os grandes clubes, e que nós, estando em clubes de conceituados na formação, por exemplo, a São Joanense é um clube da zona de Aveiro que é muito conceituado, nós temos que tentar aproveitar e temos que tentar por entre as pingas que passam ou que sobram, nós tentarmos fazer um bom recrutamento. Então, quando fui para a Finlândia, é lógico que uma das coisas que eu tinha que fazer era criar um departamento de scouting, devido também ao projeto e devido também a toda esta ajuda e mais-valia que é. E depois, dentro do departamento de scouting, criar um departamento de analistas, porque é fundamental, e eu sozinho não consigo fazer tudo. E se eu sou campeão, muito se deve ao trabalho do Bruno, ao trabalho do Mateus, que está no Brasil, ao trabalho do Cláudio, que está aqui em Portugal, ao trabalho do Ahmed, que está no Egito, em que faz a estatística dos nossos jogos, destes colaboradores que, de forma gratuita, nos ajudam. E nós temos que valorizar isso. Qual é a forma que nós podemos contribuir, ou retribuir neste caso? Sempre que pudermos, tentarmos dar formação
aos nossos colaboradores. Foi feita 2 formações no início com 2 pessoas de experiência na área. Um deles está agora, é o analista e treinador adjunto do Estrela da Amadora. Foi campeão não, ganhou a taça da Dinamarca, penso que foi no ano passado. E então é essa a forma que nós achamos de tentar retribuir, e sempre que nos for solicitado alguma pessoa para essa área, nós, dentro das pessoas que trabalham connosco, nós podemos sinalizar e ajudar na formação também destas pessoas, porque eu acredito, e o Bruno pode dizer e pode também falar um bocadinho da experiência dele, que o nosso objetivo é também com que ele ganhe experiência, é com que ele aprenda, é com que ele evolua. Eu fico todo satisfeito se amanhã o Bruno me disser: Luís, tenho um convite de um clube da segunda liga para ir para analista, e digo: o Bruno, se eu estivesse à tua beira, levava-te ao aeroporto. Porque é isso aquilo que eu procuro dar e ajudar a quem me ajuda a mim. Dar esta experiência que as pessoas procuram, porque nós sem experiência é impossível. E nós sabemos que os grandes clubes só contratam se tu tiveres alguma experiência. E eu não consigo compreender como é que grandes clubes não conseguem ter um departamento de scouting e um departamento de análise como deve ser. Porque se nós na Finlândia, na 4ª divisão, conseguimos ter 50 colaboradores espalhados por 15 países. Exato. Imaginem se nós estivéssemos na Primeira Liga, o que é que nós não fazíamos? Não, e acho que é notório que é mesmo por falta de ambição, e é mesmo por falta de visão, se calhar, de alguns clubes não quererem fazê-lo. Mas como tu disseste bem, eu até acho que é a melhor forma de um clube ser autossustentável. Sim. É formar um departamento de prospeção e um departamento de scouting. É o primeiro. Aliás, aproveito já, e peço desculpa por te interromper. Não, claro. E aproveito já, e o Bruno, não sei se eu cheguei a confidenciar com o Bruno, mas aproveito já para dizer, por exemplo, que o nosso departamento de scouting já começou a funcionar. Nós contratámos 2 jogadores em agosto, que curiosamente estavam no BSA, sub-23, em que estavam mortos. Na época passada estavam no BSA, esta época estavam mortos, ninguém pegava neles. E nós levámos-os para a Finlândia. É claro que tentamos procurar jogadores que nos enquadram naquilo que nós entendemos e naquilo que é o nosso jogar, nossas ideias. E passado 2 meses colocámos um jogador na melhor equipa da Finlândia. Ou seja, da 4ª divisão passa para a Primeira Liga. Passa para a Primeira Liga. Isso foi num espaço de 2 meses, disseste tu? 2 meses. Foi uma boa escolha vossa e dele também, não é? Porque eu não sei qual é que é. Eu nunca fui jogador, mas eu não. Será que consegues elucidar um bocadinho sobre isso? Qual é que é. Como é que um jogador reage? Qual é que é. Como é que ele reage a um convite de um clube finlandês de uma divisão inferior? Eu vou-te ser sincero, nós sinalizámos, e o Bruno está aí, e eu fui colocando muitos jogadores no nosso grupo para serem analisados, para serem primeiro, porque eu gosto de trabalhar com, e gosto de saber o que é que os meus, ou quem trabalha comigo, a opinião deles. Porque eu já tenho a minha formada, mas quero saber o que é que eles pensam. E depois, consoante a opinião dos meus colaboradores, eu tomo as minhas decisões. E então nós analisámos imensos atletas. Posso dizer que nós temos uma base de dados, e o Tiago é que é o responsável por isso. Nós temos uma base de dados com cerca de 300 atletas.
E é lógico que nós conversamos com muitos atletas e ninguém quis ir para a Finlândia. Pai, para a quarta liga da Finlândia receber aquilo que nós podemos pagar, pá, porque não podemos, estamos na quarta liga da Finlândia, não podemos milagres. pagar mundos e fundos. Claro. E por isso é que nós também procuramos jogadores com ambição, que estejam mortos, mas que tenham potencial. E que queiram e que nós vejamos que têm potencial para poderem chegar lá. Porque isto aqui é uma aposta. E eu posso dizer, por exemplo, que este jogador e estes dois jogadores tiveram a coragem de ir para a Finlândia. O clube dá todas as condições para tu trabalhares, para tu seres profissional, para tu te focares só no futebol. E tu, se te focares só no futebol, a curto prazo, dás o salto. Certo. E isso é uma garantia, e isso é aquilo que eu posso afirmar isso hoje, porque foi o que aconteceu. E nós temos provas, nós temos feito parcerias com diversas universidades, instituições, clubes, porque nós queremos e nós achamos importante nós termos também parcerias com clubes, para depois nós também temos os nossos jogadores. Nós fizemos, por exemplo, os vídeos com os melhores da época, os melhores lances da época, para aqueles jogadores que nós achávamos importantes serem colocados, ou que tenham potencial para ser profissionais. E nós fizemos, o departamento de análise fez isso. Todos os cortes de todos os jogos, foi construído os vídeos, todos iguais, e os vídeos foram feitos, foram enviados para o melhor clube da Finlândia, e o feedback que nos chegou foi: estão de parabéns, porque aquilo que o vídeo mostra é aquilo que o jogador é na realidade em treino. Okay. Por isso, melhor feedback que este, acho que nós não podemos ter, e por isso eu digo e realço mais uma vez, tenho muito orgulho no departamento de scouting e de análise que nós temos, e espero que nós na próxima época possamos continuar a fazer história aqui na Finlândia. Espero que sim, Luís. Eu vi aqui também a tal, fizeste um post no LinkedIn sobre aqui o resumo da época, e a renovação do contrato. Parabéns por isso. Devia ter começado com isto, mas olha, parabéns pela renovação. Espero que continue a correr tudo bem. Eu vou perguntar-te uma pergunta aqui, só em jeito de conclusão, e é uma pergunta que não interessa assim tanto. Mas quando foste para a Finlândia, os teus hábitos diários mudaram? Tipo, a tua rotina mudou? Consoante o sítio onde tu estavas, o país mudou-te os teus hábitos de vida? Sim. É assim, foi uma adaptação, e acho que isso o fundamental para eu ter tido sucesso foi a química que houve com o presidente. Desde a primeira entrevista que nós fizemos. Ou seja, nós falámos 1 hora, e eu, quando acabei de falar com 1 hora, a sensação que eu tive foi: parece que conheço esta pessoa há anos. E o à vontade, e a maneira como falámos, e a abertura que ele me deu, e a maneira como tudo foi tratado, deixa-te confiante e deixa-te tranquilo. Depois, quando eu fui para a Finlândia, ao fim da primeira semana, eu já sabia os nomes de todos os jogadores, já estava com a minha rotina de lá, e isso também foi muito importante. Fui muito bem acolhido. Eu estive a viver cerca de 3 semanas num hotel, e aquilo que as pessoas fizeram também para eu me sentir em casa também foi importante. Eu chegava do treino e tinha mensagens com a comidinha, mas tinha uma mensagem em português, a desejar boa noite, espero que o seu dia tenha sido muito bom. E todos estes detalhes fazem com que a tua adaptação seja rápida. Certo. E então, quando tu começas a trabalhar e quando as coisas começam, já te dá a sensação, apesar de estares há pouco tempo, já te dá a sensação que já estás no clube há muito tempo. Há algum tempo, sim. E isso parece que não ajuda-te imenso.
Hábitos que perdi. Epá, eu lia o meu jornal todos os dias de manhã, às vezes 2 jornais desportivos, a tomar o meu cafezinho. Sim. Na Finlândia é impossível. Não há cafés, não há expresso, não há jornais, não há esplanadas. As pessoas, é uma das coisas que eu sinto falta aqui, é o do convívio, de ires a um café, de estares. Ou seja, não existe esse hábito. E realmente foi uma das coisas que eu senti mais saudades, foi disso. O facto do frio, aquilo, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é insuportável. As casas têm um aquecimento central, não é? É diferente. Tudo, 24 horas por dia. Pois, a temperatura maior que eu apanhei foi menos 35. Mas com um bom casaco, tu podes fazer a tua vida normal, podes andar na rua, podes a nevar, mas porque a treinar, nós treinámos em campo de futebol, mas estilo pavilhão. Por isso foi uma adaptação rápida, e acho que também isso também se deveu à química que existiu, e quando tu sentes que o projeto é para ti. Pois, sentiste identificado, não é? Sentiste que podias fazer alguma coisa ali, que a tua presença não é por acaso, não é? Sim. E quando assim é, acho que estás mais perto do sucesso. Não quer dizer que vás ser campeão, porque só um é que pode ser, mas estás mais perto. Certo. É isso. E pronto, isso até passas mais frio cá em Portugal quando vais ao norte do que aí na Finlândia quando estás em casa. Sentes mais no corpo. Sentes mais no corpo o frio. Mas pronto, mas acho que tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora. Nós estamos abertos as portas também a todas as pessoas que queiram vir estagiar connosco. Nós neste momento, por exemplo, temos o Tiago, que está a fazer um estágio pela universidade durante uma época desportiva connosco, que é o responsável pela área de scouting. É ele que ficou responsável por estar no clube e trabalha diretamente comigo. Ou seja, todas as pessoas, e deixo aqui também já um apelo ou uma informação, todas as pessoas que tenham interesse em vir estagiar uma semana, 15 dias, um mês, ver como é que é o futebol na Finlândia, as portas estão abertas. Nós não temos qualquer tipo não escondemos nada e ajudamos, e temos gosto em ajudar a formar outros profissionais. E fica o convite, Luís. Vamos deixar aí também, como dissemos há pouco, o link em baixo para quem quiser, para quem estiver interessado. Eu próprio vou dar um olho, porque acho muito interessante. E vamos aqui com uma horinha, vamos fechar agora, Luís. Desde já agradecer-te o teu tempo, por teres vindo aqui, em vez de comprar prendas de Natal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter estado a tocar connosco. O Bruno, não sei se ainda está aí, acho que o Bruno caiu há pouco tempo, a net dele acho que caiu. Não sei se, Bruno, estás-me a ouvir? Pronto, o Bruno há de mandar uma mensagem pelo WhatsApp a dizer mandar um abraço. Vamos ficar então por aqui. A quem nos está a ouvir, muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa companhia. Continuem a seguir-nos aqui no nosso canal, e como eu disse, o link e o convite do Luís está feito. É só verem o link na descrição. Está bem, malta? Muito obrigado, e um grande abraço. Luís, muito obrigado. Grande abraço. Obrigado e aproveito também para desejar um Feliz Natal a todos, e que tenham um 2022 com muito sucesso, muita saúde, que também nestes tempos é muito importante. Os conteúdos All Scout estão disponíveis no Spotify, YouTube e Twitch. Podem apoiar e acompanhar o nosso trabalho seguindo todas as nossas plataformas, através do link na descrição. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários e sigam as nossas redes sociais para saberem quando lançamos novos conteúdos. Obrigado por estarem desse lado e não se esqueçam, a coruja não dorme.